Olá pessoal, esse daqui é o canal Uma Tag por Dia. Eu falo sobre coisas de tecnologia, programação e um pouco de empreendedorismo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia e a dificuldade de pessoas em lidar com tecnologia e já estarem meio que preocupadas com o pós-pandemia e até com o futuro a longo prazo. Porque agora muitas pessoas perceberam que a tecnologia ela vai tomar conta de uma boa parcela do mercado. Então, vamos começar primeiramente pela questão do ensino. O ensino, as escolas, faculdades, cursos, muitos professores e muitos alunos não estão sabendo lidar com essa questão de estudar em casa. Eu particularmente, como eu tive na infância uma educação em casa, antes de se falar em homeschooling, meus pais já haviam me educado em casa. Hoje em dia é uma coisa que tá vindo mais à tona, está ficando mais evidente, mas o homeschooling, algumas pessoas, principalmente da zona rural, costumavam ensinar seus filhos em casa porque não tinha escolas por perto na região, então era ensinado em casa. E comigo foi assim, eu fui educado até a quarta série do ensino fundamental em casa, né? Quando eu entrei na escola, eu não passei pela primeira, segunda, terceira, aliás, passei pelas primeira e segunda, sim, para fazer uma avaliação e já comecei na terceira série, por exemplo. Então, para mim, esse lance de pandemia e ter que ficar em casa, aprender sozinho, sempre foi uma coisa muito natural. Para mim, eu não estou sentindo, mas eu vejo que tem muitas pessoas que não estão se adaptando bem, principalmente pessoas que gostam mais ali da interação social, que não é o meu caso, né? Mas as pessoas estão tendo uma certa dificuldade. E além dessa questão da interação social, tem a questão da tecnologia. Muitas pessoas não estão acostumadas a usar a tecnologia como um benefício próprio, e sim para lazer. A pessoa usa a TV para ter lazer, usa o rádio para ter lazer, usa o computador para ter lazer, usa o celular para ter lazer, mas nada com uma finalidade que vá trazer algum benefício. Então as pessoas meio que estão sem saber como utilizar e também tipo, não acreditam que a tecnologia possa trazer algum tipo de benefício para o seu dia a dia, para o trabalho, para o estudo, né? E isso é uma coisa que, se a gente for parar para analisar, a humanidade como um todo, né? Mas eu vou falar aqui do Brasil, da realidade do Brasil, mas a humanidade como um todo está caminhando para a tecnologia dominar cada vez mais. E se você não se adapta, você fica para trás e isso vai ser muito ruim. Aqui no Brasil não tem, né, uma cultura de fazer as coisas online. Né? A maioria das pessoas prefere ir num banco pagar uma conta, ir numa lotérica pagar uma conta, por exemplo, sendo que ela pode simplesmente abrir o aplicativo do banco e pagar tudo online. Mas as pessoas ainda querem ter a vivência de pagar a conta indo em algum lugar pagar, em algum lugar físico. Isso, né, nos tempos atuais, com esse caso de pandemia, é uma coisa que ficou muito tempo inviável agora que está voltando, mas ficou muito tempo tipo, sem poder sair de casa. Então, mesmo com a praticidade de você não precisar sair de casa necessariamente, havia pessoas que queriam sair de casa, porque não estão acostumados com a tecnologia, não dão um braço a torcer para novidades, né? E o que acontece é que isso está afetando negativamente e vai continuar afetando porque a tecnologia está tomando cada vez mais espaço e quem está se adaptando mais rapidamente vai ter muita vantagem, né? Uma pessoa que sabe trabalhar home office, que sabe fazer os pagamentos da sua conta online, ela tem vantagem sobre as outras, né? Isso pode virar até mesmo um novo tipo de empreendimento. Você abrir um escritório que você paga as contas online para as pessoas, né? E recebe o dinheiro e paga online, por exemplo. E essa questão de tecnologia é uma coisa que, tipo,
parece um bicho de sete cabeças para muitas pessoas, mas pelo simples fato que elas não se deixam usufruir daquela situação. Tem muitos tabus envolvidos, principalmente no Brasil, é muito tabu envolvido com tecnologia. É óbvio que tem que tomar um certo cuidado, mas a internet ela só vai ser ruim se você não souber utilizar ela. Então, a partir do momento que você cria um conhecimento, ela se torna uma ferramenta para qualquer coisa. Eu não saio de casa para muita coisa. Eu só saio de casa para ir no mercado, para coisas que ainda não tenho aqui, mas tem lugares que já tem mercado online. Você entra no site, escolhe os produtos e eles entregam na sua casa. Aqui ainda não tem nenhum serviço deste qualidade aqui em Florianópolis, onde eu moro. Mas alguns lugares do Brasil já tem. Então, cada vez mais você precisa menos sair de casa. Eu sempre gostei, né, de ser uma pessoa mais caseira, de usufruir da casa, né, como um lar, como um lugar aconchegante para você ficar e se sentir bem. Tem pessoas que é justamente o contrário, que não se sentem bem dentro de casa, se sentem bem fora de casa. E daí já é uma outra discussão, uma outra coisa para se analisar. Por que as pessoas se sentem tão bem fora de casa e não dentro de casa, onde é o lugar, onde deveria ser o lugar mais aconchegante, né? Mas voltando para a tecnologia, eu vejo que muitos profissionais e muitos patrões, muitas empresas ficaram relutantes quanto a home office, porque no Brasil tem uma cultura da procrastinação, de fazer o trabalho fácil, né, de deixar o outro fazer enquanto você tira o tempo ali para não fazer nada. Então, no home office, se você não é produtivo, você não ganha, porque você tem que mostrar a tua entrega. Não tem como você burlar, né? Se você está em home office, no final do dia o teu chefe vai pedir um relatório do que você fez e você tem que provar. E muitas vezes a pessoa nem sabe como ela mesma se controlar, ela mesma se organizar. E além da questão de trabalho, tem a questão de estudo, né? Muitos alunos, principalmente professores que não estão acostumados com tecnologia, não estão se dando bem nesse momento, porque não sabem usar um WhatsApp, não sabem usar um e-mail bem, não sabem usar, né, o próprio sistema das escolas e faculdades que eles trabalham. É uma coisa que agora as pessoas estão vendo que não está sendo trabalhada aqui no Brasil, essa questão de tecnologia, tanto no trabalho quanto na educação, e que cedo ou tarde isso vai ser inevitável. Tem muita coisa que está ficando digital, está ficando, né, totalmente dentro da internet, está saindo do mundo físico e as pessoas não estão se atualizando, que é uma cultura brasileira de aprender uma coisa e aquilo vai ser para sempre o resto da vida. Isso não existe mais nos dias atuais. Com a internet, com o avanço da ciência, as coisas mudam muito rápido e você tem que saber o mínimo das novidades que estão surgindo, porque vai chegar uma hora que você vai precisar daquela ferramenta, daquele conhecimento, e isso vai ser um ponto negativo. Então, se você vai disputar uma vaga, um professor vai disputar uma vaga com outro professor que sabe mexer muito bem no computador, trabalhar com Word, trabalhar com Google Docs, e com tecnologias envolvidas na educação, é óbvio que ele vai ter vantagem. Por mais que, em questão de conhecimento, um professor, né, com mais idade tenha mais bagagem, não vai adiantar nada se ele não souber fazer uma videoconferência caso precise fazer com os alunos. Não vai adiantar se ele precisar mandar um e-mail e não saber mandar um e-mail para os alunos. Então, tecnologia é uma coisa que no Brasil é muito negligenciada do ponto de vista de utilidade, como algo útil para você melhorar a sua vida, e é só utilizado como lazer, né? Tecnologia no Brasil é muito utilizada como lazer, mas não como ferramenta de trabalho, não como ferramenta de estudo, não como ferramenta para melhorar a sua vida. Eu quis falar sobre isso porque tem muita gente que reclama que não tem trabalho, mas muitos tipos de trabalho, por exemplo, estão deixando de existir, né, no mundo real, físico, da forma que existiam para passar para o mundo online. E o que acontece? Essas pessoas que estavam procurando trabalho, né, padrão estão ficando sem emprego porque não estão se atualizando. Hoje tem
milhares de vagas de programador, designer, gente para cuidar de marketing digital, um monte de coisa que daria para as pessoas fazerem uma renda, né, terem um emprego, ou mesmo trabalharem como freelancer, mas elas não têm o conhecimento necessário porque ainda estão pensando no modelo antigo, no trabalho offline. Só que hoje em dia tudo é online, a maioria das coisas estão ficando online e poucas pessoas estão se atualizando. E quem se atualiza sai na frente e domina quem ficou para trás. Porque no fim, quem iniciou já nesse mundo online tem uma bagagem, um conhecimento que serão os patrões, os chefes de quem está ainda com a mentalidade offline. Tipo, as pessoas no Brasil não têm a cultura do conhecimento constante, da atualização constante, né? Aprende uma coisa e leva aquilo para a vida inteira. E não é mais assim, no mundo todo já está diferente, já está mudando. Você tem que se atualizar constantemente, você tem que ser rápido ali na tua mudança. Não pode ficar estagnado por muito tempo, porque senão você fica para trás e perde mercado. Então, basicamente isso que eu queria colocar em pauta, assim, para tentar abrir uma discussão, porque o porquê do brasileiro não dá tanto valor à tecnologia como uma forma de melhorar a vida, né? Ao invés disso, usa basicamente para lazer, né? Na grande parte do tempo, o brasileiro usa a tecnologia para o lazer. Quando se fala em indivíduo, né? A tecnologia está presente em várias áreas do nosso dia a dia que a gente às vezes nem percebe, num caixa eletrônico, né? Num caixa do mercado, em qualquer coisa tem tecnologia, mas a gente não percebe. Porém, o indivíduo, o cidadão, né? A grande massa ainda não entende como usar a tecnologia em benefício próprio, né? Para seja uma fonte de renda ou uma fonte de educação. Eu sou autodidata. Aprendi muita coisa só pela internet, ou então só com livros, mas a maioria das coisas que eu aprendi foi só pela internet. Trabalho como freelancer pela internet, não faço nenhuma questão de ter um trabalho presencial, pela questão burocrática, e você tem muito mais trabalho em ter um trabalho, em ter que sair de casa para ir para o trabalho, e tem várias questões que você tem um home office evita. Então, chega a ser um pouco incoerente de certas pessoas, porque reclamam que pagam pouco, reclamam que o trabalho é ruim, reclamam que está cansada, queria ter um trabalho melhor. Mas no momento que você mostra a oportunidade da pessoa ter tudo isso que ela quer, online, sem sair de casa, né, bem confortável, há uma relutância, né? A pessoa não acha que aquilo não é real, sendo que existem casos, tem muitas pessoas que já estão migrando ou já nascendo dentro do mundo online ali. Eu, no caso, migrei, eu tinha um emprego offline e fui para o mundo online e não pretendo nunca mais voltar para o offline porque não vejo nenhuma vantagem. Mas tem pessoas que ainda são relutantes, né? Que ainda têm um receio contra o mundo online. Mas o que eu tenho para dizer é que o mundo online vai ficar cada vez maior, cada vez mais forte e vai derrubar o mundo offline em muitas coisas. Então tem muitos trabalhos, muitos empregos offline que vão sumir, como já estão sumindo. E quem não se atualizar vai ficar para trás. E meio que reclamar disso depois vai ser um pouco incoerente, porque várias pessoas estão avisando sobre isso já faz alguns anos e as pessoas não se ligaram ainda, principalmente no Brasil, né? O brasileiro ainda tem que trabalhar esse lance de parar de querer, né, que a oportunidade caia no colo e correr atrás das oportunidades que estão aí. Então é isso, é só um ponto de vista que eu quis colocar sobre a questão da tecnologia e como as pessoas estão se comportando nesse momento de pandemia, onde elas são obrigadas a usar tecnologia para se comunicar, para trabalhar, e não estão sabendo muito bem como usar isso com maestria em benefício próprio. Deixa o teu like, se inscreve no canal, vou postar mais alguns vídeos mais técnicos essa semana ainda sobre como instalar alguns aplicativos que eu vi de videoconferência. Tem algumas coisas que surgiram aí nesses últimos meses para ajudar nesse lance da pandemia que está sendo bem popular. Valeu e até o próximo vídeo.